Alguma dúvida, pode falar, tá bom? Não precisa esperar o final, não. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 6, Vida Espírita. Espíritos errantes. Vamos começar. Então, primeiro, alma é a definição dada para os espíritos encarnados, que ainda estão unidos a um corpo. Já espíritos errantes é a denominação dada para os espíritos desencarnados. Então, eu fui olhar a definição no dicionário sobre a palavra errante. Então, é caráter do que é errático, errante que anda sem destino ou a vaguear. E a definição do espiritismo é a condição dos espíritos não encarnados, que não estão mais em corpos carnais, é a situação entre as suas encarnações, quando ele está, então, no plano espiritual. Então, não devemos entender a palavra errante, e eu estava entendendo assim, como indicação de espíritos inferiores, já que podemos encontrar espíritos de todos os graus na erraticidade, que é o plano espiritual. Porém, a encarnação é um estado transitório, e os espíritos puros, que já chegaram à perfeição, não são mais errantes porque eles já atingiram seu estado definitivo e eles não vão mais precisar reencarnar. Então, essa é a diferença. O intervalo entre uma encarnação e a outra pode, às vezes, ser de imediato, como também pode levar milhares de séculos. O tempo de cada espírito é indefinido, mas é certo que mais cedo ou mais tarde nós voltaremos a reencarnar, nesse ou até mesmo em outro mundo que se alinhe ao nosso nível de desenvolvimento e o nosso padrão vibratório. Então, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, porque como a matéria corpórea é menos grosseira nesses mundos, os espíritos encarnados, eles desfrutam de quase todas as faculdades do espírito. E a duração do intervalo depende muitas vezes da vontade do espírito, pois está ligado também ao seu livre-arbítrio. Então, ele pode escolher prolongar esse tempo para conseguir concluir estudos que só podem ser feitos no plano espiritual, por exemplo. Mas também precisamos lembrar que temos níveis de autonomia, e que se for mais proveitoso para a evolução daquele espírito a reencarnação, pode ser compulsória, contra os seus desejos. E o espírito errante, ele pode progredir muito, na realidade, no plano espiritual, sempre segundo a vontade e o desejo dele, mas é na existência corpórea, no plano material, que ele vai colocar em prática as novas ideias que ele adquiriu. E os espíritos errantes mantêm as mesmas vicissitudes que eles tinham no plano material. Então, resumindo aqui, não é porque morreu que virou santo, né? Então, suas paixões e grau de ligação com a matéria é o que vai influenciar na felicidade ou na infelicidade que ele vai ter no plano espiritual. E aí também é falado sobre mundos transitórios, que quando o espírito deixa o corpo e ele desencarna, ele não está ligado plenamente, ele não está, desligado plenamente da matéria, ele acaba pertencendo ainda ao mundo que ele viveu, ou algum mundo do mesmo grau de elevação dele. Nós somos atraídos de acordo com o nosso padrão de vibração. Porém, existem mundos chamados de transitórios, que são mundos em formação, que ainda não podem ser habitados por almas, por seres corpóreos. O planeta Terra, quando estava em formação, ele foi considerado, ele era um mundo transitório. Então, tudo no universo tem um propósito. Então, dessa forma, enquanto um planeta ainda não está pronto para receber vida, pois a sua superfície ainda é estéril, espíritos pode, por exemplo, que estão muito tempo na erraticidade, eles precisam de um repouso antes de reencarnar, e eles podem ser levados temporariamente para esses mundos transitórios, mas isso não significa que o espírito pare de aprender e evoluir quando ele está no mundo transitório. Os espíritos mais elevados, inclusive, e os espíritos perfeitos, podem visitar os mundos transitórios a fim de ajudá-los a progredir. E o espírito tem livre-arbítrio para poder escolher quando partir.
E aí eu achei interessante, assim, ver, tentei enxergar um mundo transitório como umas ilhas, que quando os pássaros estão migrando, né, de um lugar para o outro, eles param para dar uma descansada antes de continuar a jornada para o destino final deles. Então é assim que eu estou encarando o mundo transitório. É um momento para a gente descansar antes de voltar para a encarnação. E todos os nossos sentidos, na realidade, eles são inerentes ao espírito, incluindo a nossa inteligência. Mas quando nós estamos encarnados, esses sentidos são passados ao espírito pelo corpo, no que no final acaba reduzindo as nossas percepções, já que o nosso corpo material ele é limitado. Então, dessa forma, o espírito, quando está desencarnado, ele tem a sua visão e audição mais ampliada. Porém, nunca há saltos. Então, não quer dizer que, por ele ter desencarnado, que esse espírito agora ele conhece tudo e aumenta muito o seu conhecimento, não é? Tudo vai depender de novo do grau de evolução dele. Então, quanto mais ele se aproximar da perfeição, mais conhecimento ele possuirá e também mais as suas faculdades serão apuradas. Então, como, por exemplo, um espírito evoluídos, eles podem escolher o que ele irá ver e ouvir. Já os espíritos inferiores não têm essa opção. Então, diferente do plano material, em que, por exemplo, a escuridão aqui ela interfere na nossa visão, o espírito ele enxerga sem precisar ter luz. Então, como o espírito se transporta também com muita rapidez, com a rapidez do pensamento, ele também consegue ver vários pontos diferentes do globo. Mas essa faculdade também depende da sua pureza. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada será a sua visão. E também somente os espíritos superiores conseguem ter a visão de todo o conjunto, né? E as belezas naturais dos diversos planetas são bem diferentes, segundo o Livro dos Espíritos, que nós estamos bem longe de conhecer todas essas belezas. Os espíritos, segundo a aptidão, poderá enxergá-las, apreciá-las e até compreendê-las. E o espírito também escuta, por exemplo, a música da terra, e isso pode trazer para ele bastante prazer ainda em ouvi-la. E a música tem para os espíritos encantos infinitos, mas na medida que a gente desenvolve esse nosso sentido de audição, nós teremos condições de ouvir a música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Fiquei super curiosa para conseguir ouvir a música celeste, para ser sincera, quando eu li isso. E os espíritos não possuem as nossas necessidades, né? E também não sentem os sofrimentos físicos. Eles os conhecem porque os sofreram quando estavam encarnados, mas não experimentam materialmente como nós encarnados. Então, quando o espírito diz que ele sofre, na realidade, a natureza do sofrimento dele são angústias morais, que atormentam ele, que dói mais do que os sofrimentos físicos mesmo. Então, dessa forma, quando os espíritos, eles falam que estão sofrendo frio ou calor, esse sofrimento não é o do corpo, na realidade são as lembranças de quando eles sofreram durante a vida, por vezes tão penosas quanto eles sofreram no corpo material. E eles não sofrem, por exemplo, mais de frio quando está no inverno ou verão, por isso que não é realmente a sensação corporal, porque eles poderiam até mesmo passar pelo fogo sem sentir nada. Então, a dor que eles sentem não é, portanto, uma dor física. É um vago sentimento que eles têm do próprio espírito, mas nem sempre eles têm perfeita consciência do que eles estão passando. Então, precisamente porque não é localizado, né, não é produzido por um agente exterior, é só uma lembrança que eles estão passando. E um exemplo também que a gente pode
ter aqui para entender o que o espírito sofre, é que nenhuma pessoa, quando ela sofre uma amputação de um dos membros, e ela sente a dor naquele membro, mesmo sem possuir mais, que nada mais é que o cérebro conservando a impressão, e é isso que a pessoa está sentindo, não é mais a dor física daquele membro, e é o que os espíritos acabam sentindo, né? Então, muitas vezes também, só comparando aqui, é que nem quando a gente tira uma capa, uma roupa que continua tendo aquela sensação, como se ainda estivesse vestindo, é mais ou menos isso que eles sentem. Então, também, os espíritos, eles não têm cansaço, eles não sentem fadiga, que nem a gente sente do corpo, porque eles não têm mais a necessidade do repouso corporal, porque não tem mais o corpo físico com os órgãos que realmente necessitam restaurar das energias. Mas o espírito, na realidade, ele repousa no sentido que não está numa atividade constante. Ele não age de uma maneira material, mas sua ação é toda intelectual, e ele precisa, então, de um repouso moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e ele não se dirige a algo determinado. Então, este é o repouso verdadeiro que o espírito precisa, mas não é comparável com o que a gente precisa aqui com o corpo, né? A espécie de fadiga dos espíritos podem provar está na proporção da sua inferioridade, pois quanto mais elevados os espíritos se tornam, menos eles precisam desse repouso mental ou moral. Então, mesmo estando no plano espiritual, o espírito continua recebendo também a influência dos amigos espirituais, que nem como a gente tem aqui no plano material. Então, os espíritos errantes, eles não conseguem ver diretamente Deus, pois para se comunicar com ele, é necessário ser digno, mas Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que se acham em grau superior, em perfeição, em instrução. Então, somente os espíritos superiores conseguem ver e compreender Deus. Os espíritos inferiores conseguem sentir Deus e o adivinham. E aí, falando um pouquinho mais de como funciona a sensação nos espíritos, o perispírito é o laço que nos une, que une o espírito à matéria do corpo. E ele é formado pelo fluido universal. Então, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até certo ponto matéria inerte. Então, durante a vida, o corpo material recebe as impressões exteriores e transmite ao espírito por intermédio do perispírito. E nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e obscura, que ela vai clareando à medida que ele se liberta, podendo adquirir a mesma clareza que ele tinha quando estava encarnado. E quando o corpo morre, a gente não consegue sentir mais nada, porque não possui mais o espírito, nem o perispírito conectado ao corpo. Então, porém, o espírito se desprende, o perispírito se desprende gradativamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não consegue compreender a situação que ele está. Muitas vezes ele não acredita que está morto, ele sente-se vivo. Ele até pode se ver ao lado do seu corpo. E o livro dos espíritos relata um caso de um espírito que dizia que ele estava sentindo seu corpo sendo comido pelos vermes. E a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado. E era que produzia nele essa ilusão, que ele acreditava ser real, mas na realidade, como a separação do corpo e do perispírito ainda não estava completa, aquele espírito, ele via a cena e aí ele criava aquela sensação, mas não que realmente ele estava sentindo o corpo dele sendo comido, né? E sem o perispírito, sem o perispírito a gente não conseguiria sentir as sensações do corpo. Então, quanto mais o espírito se purifica, o nosso perispírito também vai ficando menos denso, e aí ele se torna, e ele recebe menos essas sensações agradáveis e desagradáveis do corpo. E o espírito desencarnado, ele possui a percepção, a sensação, a audição dele e a visão.
pois essas faculdades, na realidade, é do espírito e não do corpo. Mas, então, sem o corpo, de que forma eu estava pensando que o espírito possui essas percepção, sensação, audição e a visão? E o livro dos espíritos diz que é o que não sabemos ainda. Os próprios espíritos não podem ainda explicar para a gente como que isso funciona, pois a nossa língua não foi feita para exprimir essas ideias ainda. Fiquei na curiosidade, então, e vou deixar vocês também, porque eu não posso sofrer sozinha nessa, né? E como os sofrimentos que vivemos, então, na carne, não voltarão, como a gente faz para que eles não voltam a nos afligir no plano espiritual, né? Ao lembrarmos por tudo que passamos e sofremos. E o livro dos Espíritos indica que quanto mais estivermos desligados da influência da matéria, menos nós vamos sentir essas sensações penosas ao desencarnarmos. Que a gente precisa trabalhar o domínio das nossas paixões animais, a gente precisa trabalhar os sentimentos de ódio, vingança, inveja, ciúme, orgulho, o egoísmo, para que a gente não seja dominado por esses sentimentos. Nós precisamos aprender a não dar às coisas deste mundo, senão a importância que elas merecem. E assim, quando essas lembranças não forem mais penosas, não forem mais doloridas para nós, quando nós ainda estivermos encarnados, com certeza elas também não serão pesadas para a gente quando desencarnarmos, pois os sofrimentos estão relacionados à nossa conduta. E também agora falando um pouquinho sobre a escolha das provas. Então, dependendo do grau de evolução e do nosso livre-arbítrio, o espírito pode escolher os tipos de provas que ele irá passar. Porém, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, um espírito em que sua origem é simples, ignorante e sem experiência, Deus vai suprir essa inexperiência e vai traçar para o espírito o caminho que ele deverá seguir. Assim como a gente faz com uma criança, com um bebê desde o berço, que gradativamente nós vamos dando a liberdade para aquela criança à medida do que ela cresce e aprende. Então, o mesmo é é como o espírito, acontece com o espírito, né? À medida que ele vai possuindo seu livre-arbítrio e se desenvolvendo, ele vai podendo ter mais opção de decisão. E é aí que, segundo o livro dos espíritos, que a gente acaba se extraviando e acaba nos indo tomando o mau caminho. Porque a gente, muitas vezes, não escutamos os conselhos dos bons espíritos. E não podemos dizer também que todas as dificuldades que passamos foram, a princípio, as escolhas que nós fizemos antes de reencarnar. Porque a gente escolhe o tipo das lutas e das provas que nós iremos enfrentar, mas a gente não consegue definir exatamente em detalhes tudo que nós vamos passar. Nós sabemos a natureza das nossas vicissitudes e o que nós encontraremos, mas nós desconhecemos exatamente os acontecimentos que nos aguardam. Então, os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, se ao passarmos por uma rua e cair uma telha na nossa cabeça, não podemos acreditar que estava escrito, como normalmente as pessoas dizem, né? Nós precisamos lembrar que temos sempre a opção de aprender no amor ou na dor. Então, o espírito não precisa passar por todas as possíveis circunstâncias, que eu estava pensando nisso, poxa, será que eu preciso passar por tudo de que é, né, todas as, eu estava criando as possibilidades, cenários na minha cabeça aqui, poxa, é muita coisa para passar, né, então não precisamos, para despertar o orgulho, o ciúme, a avareza, para que a gente consiga aprender e evoluir. Nós podemos escolher o caminho que nos afasta, muitas vezes, dessas provas. Como eu disse anteriormente, nós podemos escolher aprender no amor. E mesmo quando o espírito possui o livre-arbítrio, se ele não se mostra muito apto a compreender e é identificado que seria mais proveitoso, e quando ele não vê que uma nova experiência pode servir para ele, para o seu próprio progresso, então pode servir-se de expiação uma encarnação, e pode acabar sendo imposta para aquele espírito. As provas que iremos enfrentar são segundo a natureza das nossas falhas.
e também são para nos ajudarmos a progredir mais rapidamente. E é difícil acreditarmos, né, que escolhemos as provas que enfrentaremos, pois, por influência do mundo material, a gente acaba enxergando as provas apenas como pelo seu lado negativo. E poderíamos pensar que faria mais sentido para nós escolhermos o que nos traria mais prazer, o que seria mais fácil no plano material. E aí, refletindo sobre isso, né, mas no plano espiritual, a gente consegue ter uma noção maior do que na realidade e entender que os sofrimentos, eles são passageiros, e eles trazem também grandes aprendizados para nós. E que a escolha das provas, então, não ocorre somente antes da reencarnação, mas também quando o espírito se liberta da matéria, então, durante o sono. E o espírito não sofrerá constantemente, né? Não tem tantos problemas assim, até chegar à perfeição. Vai chegando num certo grau, mesmo sem a gente ainda não estarmos perfeitos, que não tem mais o porquê sofrer. A gente tem sempre deveres que nos ajudam a aperfeiçoar, mas vai chegar um momento que eles não serão mais tão pesados e penosos, né? E será mais necessário nós ajudarmos os outros espíritos e almas a se aperfeiçoar. Então, um espírito menos elevado, ele pode acabar reencarnando num mundo mais elevado para ajudar ele a se desenvolver e, ao mesmo tempo, para ocorrer de os espíritos reencarnarem em mundos menos elevados, dependendo do gênero, dependendo da sua expiação também. Então, por exemplo, um espírito que ele acabou abusando muito do seu poder, ele poderá vir subjugado numa próxima existência. Assim também como o espírito poderá ir em missão para outro planeta, ou até mesmo para poder ajudar a influenciar o meio onde ele vai viver. Então, estava pensando aqui que a gente pode comparar a reencarnação que nem com a nossa carreira profissional, que muitas vezes escolhemos nossa profissão acreditando ser o que mais se adequa aos nossos objetivos. E se fracassarmos numa carreira, a gente tenta outra. E cada carreira que abraçamos é uma fase, é um período da nossa vida. E cada dia a gente sempre tenta aprender algo novo para fazer o nosso trabalho melhor. E é a mesma coisa que o espírito que enxerga a reencarnação. Mudando aqui de assunto, falar também de uma parte que é as relações do além-túmulo. Então, os espíritos possuem hierarquia de poder relativa à sua superioridade que eles exercem, mas eles exercem a hierarquia através da ascendência dele moral, que é irresistível para nós. Os espíritos superiores, né, que estão mais nesse topo da hierarquia, eles jamais obrigam ou usam da força. Eles podemos entender como aquele líder que a gente segue porque nós confiamos e acreditamos neles. É assim que eles exercem o poder, né? O título que nós tínhamos aqui na Terra não vai nos servir de nada no plano espiritual, inclusive. E até Jesus dizia, né, que aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então, assim como na Terra, os espíritos, eles se reúnem por uma espécie de afinidade, e eles formam grupos ou famílias de espíritos. Eles são reunidos pela simpatia e pelos objetivos deles, que são parecidos. Então, os bons, pelo desejo de fazer o bem, e os espíritos maus, pelo desejo de fazer o mal, ou pela vergonha dos erros cometidos. E a necessidade que eles de se encontrarem estar entre os que são semelhantes a eles. Então, os bons, eles têm acesso a todos os lugares para que eles possam exercer a sua influência sobre os maus e os espíritos que estão ainda no caminho da evolução, para que eles possam combater as más inclinações e para sempre ajudar. Já as regiões habitadas pelos bons espíritos, elas são interditadas para os espíritos inferiores, para que eles não consigam lá levar o caos. E assim como existem
homens maus que se comprazem em fazer o mal ao próximo, o mesmo ocorre também com os espíritos errantes, que eles tentam impedir de todas as formas que a gente siga no caminho do bem. E os espíritos, eles também se comunicam pelo pensamento, na realidade, que é propagado pelo fluido universal, e que estabelece a comunicação entre os espíritos, e essa comunicação é constante. Assim como a gente pode imaginar aqui, que é o som. Então, o som se propaga no ar, é a mesma coisa do pensamento, ele se propaga pelo fluido universal. E os espíritos, eles conseguem ver uns aos outros, mas pelo perispírito, na realidade, a gente não consegue ver o espírito em si. Então, dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode se fazer invisível, se assim for necessário. E ao desencarnarmos, os espíritos que são bons, eles são recebidos por todos aqueles que o amam. Eles vão nos ajudar a nos desprender dos laços corporais, mas nem sempre vamos conseguir vê-los imediatamente, pois é necessário algum tempo para a gente entender o novo estado e sacudir o véu material. Já os espíritos maus, eles serão recebidos por seus iguais. Então, eu imagino que é que nem numa prisão, né, onde os que lá já estão ficam felizes por receber mais um para o grupo. E, porém, mesmo sendo recepcionado por todos os espíritos que nós amamos, isso não significa que nós iremos sempre conviver com eles, porque depende do nosso nível de elevação e do nível de elevação de cada espírito. Então, às vezes podemos ser privados de conviver com algum espírito que amamos muito como uma forma de punição. E também falando de relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Então, assim como na Terra, temos no plano espiritual espíritos que nós temos mais afinidades e aqueles espíritos que nós vamos sentir aversão. Pode ser que ao desencarnarmos, almas que antigamente eram inimigas consigam enxergar quão tolo eram os conflitos aqui na Terra, no plano material, e resolvam a sua animosidade. Como crianças que brigavam na escola, mas ao amadurecerem percebem quão tolo eram as suas brigas. Porém, há casos em que os espíritos não vão conseguir resolver as suas desavenças e vão se distanciar. E espíritos que causamos o sofrimento, eles podem nos perdoar ao demonstrarmos arrependimento. E também, se formos pensar, espíritos mais evoluídos, na realidade, eles não dependem do arrependimento do seu algoz para perdoá-lo. Já há espíritos que, mesmo se a gente pedir perdão, eles não vão conseguir nos perdoar, ou até mesmo nós podemos passar por isso, né? E vão continuar nos perseguir em outras existências. Eles podem começar a incitar inimizades e conflitos entre os encarnados, que é o que a gente sempre conversa, que chamamos de obsessão. E Deus permite isso para que sirva como uma punição para nós. Então, sempre lembrando que tudo que é permitido tem sempre um objetivo, e o objetivo por trás é o aprendizado, sempre, e a nossa evolução. Então, à medida que nós aprendemos e nos aperfeiçoamos, as nossas inimizades vão acabando, pois não carregaremos mais tantos sentimentos negativos e de animosidade. E também achei interessante que já ouvimos muito, a gente escuta muito falar de cara metade, alma gêmea, e essa definição de parceiro, na realidade, é inexata, pois todo espírito, ele é completo, ele não é uma metade, então ele não precisa de uma outra metade para ser completo, ele é completo por si só. Então, assim como a alegoria da metade eterna, para representar a união entre dois espíritos, também é uma interpretação errônea. E é necessário rejeitar a ideia de que dois espíritos foram criados um para o outro e que deveriam fatalmente ficar eternamente juntos.
eles ficam juntos de comum acordo, enquanto é necessário, enquanto é para o seu aprendizado e evolução. Não tem nada que seja eterno. Mudando de novo um pouquinho de assunto, que aqui, após nós desencarnarmos, nós conseguimos lembrar da nossa última encarnação, mas não conseguimos lembrar de todos os detalhes. Se tiver alguma utilidade, nós poderemos lembrar de detalhes e de incidentes minuciosos, sejam de acontecimentos ou até mesmo de pensamentos que nós tivemos. Também teremos acesso de relance às nossas vidas passadas. Nós conseguiremos lembrar de coisas que, devido à reencarnação, foram momentaneamente apagadas de nossa memória. E essas lembranças podem vir para o espírito através de imaginação ou de um quadro que poderá aparecer diante dos nossos olhos, mostrando todos os atos pelos quais a gente tem interesse que seja importante a gente lembrar. E vai ser como se a gente estivesse vivendo no presente aquela lembrança. E todas as outras memórias, elas ficam mais ou menos nas profundezas das nossas memórias guardadas, ou elas podem acabar sendo completamente esquecidas, se não são importantes. Então, por mais que a gente consiga lembrar, nem tudo nós na realidade, conseguimos lembrar, porque, por exemplo, as nossas primeiras existências, as que podemos considerar como a infância do espírito, isso a gente não vai conseguir lembrar. E também, a gente não tem acesso à nossa própria criação. E os espíritos, dependendo do seu grau de evolução, isso significa quanto mais próximo ele está de Deus, ele também tem conhecimento do futuro. Porém, eles não podem nos contar. E quando eles veem esse futuro, parece que eles estão vendo o presente, na realidade. Mas mesmo eles, né, não podem ver o que Deus nos prepara para o seu próprio futuro. Até mesmo os espíritos perfeitos, eles não têm visão absoluta do futuro, somente Deus o tem. E o acesso ao passado e futuro vai depender, então, do grau de elevação do espírito. E quando o espírito deixa, então, estava pensando trabalhos importantes, assim, inacabados para trás, será que ele se lamenta por ter desencarnado? Né? E o livro dos espíritos diz que não, pelo contrário, ele irá influenciar outros para que continue o seu trabalho. E é possível, então, um espírita se surpreender? Isso era uma outra pergunta no livro dos espíritos que eu quis trazer, porque eu achei super importante. É possível um espírita se surpreender ao reentrar ao mundo dos espíritos? E a resposta é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhecerá perfeitamente a sua situação, porque ele já conhece, né, o que é a reencarnação, o plano espiritual. Então, à medida que vai passando, ele vai voltando às suas lembranças e todo o seu aprendizado da vida terrena, e se desfazem. Então, eu falei, ufa, que bom, né. Outro assunto aqui é sobre a comemoração aos mortos e os funerais. O espírito, frequentemente, ele assiste o seu funeral, mas às vezes ele não compreende o que está acontecendo, porque ele ainda está no estado de perturbação. E a quantidade de pessoas que comparecem ao seu funeral, na realidade, não importa para o espírito. E sim, o carinho e a prece que os que estão lá estão enviando a ele, que é o mais importante. E também, quase sempre, o espírito assiste às reuniões de partilha dos seus bens, para que isso sirva de castigo, na realidade, para todos os culpados. E é uma oportunidade para que o espírito veja os reais sentimentos e a cobiça. E os espíritos não são sensíveis à saudade, os espíritos, eles são sensíveis às saudades dos que o amaram na Terra. Então, eles conseguem receber as nossas lembranças, as nossas preces, os nossos pensamentos de felicidade, carinho, que a gente emana para eles, é muito bom e faz muito bem para eles. E tem uma pergunta interessante, que é se o espírito tem apego ao corpo material e aos objetos que ele deixou para trás. E na maioria
dos casos, não. Ele vê o seu corpo como uma roupa desconfortável que o incomodava, e da qual ele sente-se feliz por ter deixado para trás. E em relação aos objetos ao qual os espíritos eram apegados, e a gente acaba guardando por isso, eles servem mais para nós, para nos ajudar a lembrar dos espíritos com carinho e pensarmos nele, do que para os espíritos em si. Eles não ficam felizes porque a gente guardou o objeto em si, mas o que realmente eles ficam felizes é pelo nosso pensamento. Então, é claro que há casos de espíritos que eles sentem falta do corpo, aqueles que possuíam vícios, eles vão sentir a falta do corpo. E então, nesses casos, quando eles não podem satisfazer as paixões dele e os vícios, eles acabam desfrutando daqueles que estão no plano material. E aí eles acabam estimulando os encarnados nos vícios para que eles consigam ter essas sensações. E outro importante aqui que eu queria trazer é que no dia da comemoração dos mortos, os espíritos eles não vêm por causa da quantidade de pessoas reunidas ou por nós estarmos reunidos no túmulo deles, mas eles vêm de novo por causa do pensamento e da prece de todos aqueles que amam eles. Então, ele virá independente se é um dia de comemoração dos mortos ou dependendo do lugar, o importante é sempre o pensamento carinhoso que a gente manda para eles e a nossa prece. É sempre isso que é o que mais importa. E dependendo do grau de elevação do espírito, ele também não importa onde o corpo dele será sepultado. Muitos espíritos, eles comparecem quando eles são homenageados com estátuas e monumentos, quando podem comparecer. Mas isso para eles, assim, não é importante as honrarias, e sim, de novo, a lembrança. E a exigência de espíritos para serem enterrados em um determinado local, na realidade, indica a sua inferioridade moral, porque o que é um pedaço de terra para um espírito elevado, né? Porém, mesmo que o espírito não se importe com isso, se para os encarnados é um costume e é importante, por exemplo, que todos os membros da família sejam enterrados no mesmo túmulo, isso é útil para que os encarnados tenham suas lembranças e as preces deles sejam bem canalizadas. Mas isso não vai interferir em nada para o espírito, sempre relembrando isso. E os espíritos que, por um acaso, eles são esquecidos, cujos túmulos não recebem nenhuma visita, eles não acabam não voltando mais para a Terra, já que não tem mais nada aqui, ou pessoas amadas pensando neles e que os façam voltar. Mas isso também não é nenhum pesar. O Livro dos Espíritos indica que para eles, qual é a importância disso quando ele tem o universo inteiro pela frente e todo o caminho da evolução, né? Então não é com muito pesar. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Nossa, Aline, maravilhoso. Você falando assim me lembrou muito de André Luiz, né? Dos livros de André Luiz, agora em filmes também, né? Como essa questão, como o André Luiz consegue colocar isso mais claramente. E eu tô lendo um livro também bem antigo já, que se chama Jovens no Além, que é do Chico Xavier, e eles contam bem esse. São quatro jovens que fazem psicografias através do Chico Xavier, e eles falam bem essas questões que você está colocando aí, do chegar lá, do como se sente, do como tem que se reestruturar para encarar novas possibilidades, novas necessidades que vão ter agora como espíritos que estão lá, né? Então veio vindo essas memórias assim na minha cabeça. Joyce. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu ia falar justamente de André Luiz, na sensação que ele teve quando porque André Luiz foi um suicídio indireto, né, através da alimentação.
e a sensação que ele tinha no umbral. Então, lembrando um filme que eu assisti que chama Amor Além da Vida, com Robin Williams, tá? Em que ele perdeu os 2 filhos num acidente que a esposa, infelizmente, causou, e depois ela se suicidou. Ele era o único que conseguia chegar até ela, e o umbral é justamente isso, é rememorar tudo que foi diferente na nossa vida. É um filme que eu gostaria que todos pudessem ver, é um filme muito bom. Ele volta à função de espírito quando ele desencarna, e ele entra no quadro que ela pintou, que era a única memória que ele tinha mais recente. Encontra 2 pessoas, que no final são os filhos, que foram dessa encarnação que ele passou, e ele consegue tirar a esposa suicida do umbral de uma forma totalmente diferente. É um filme muito bonito. Então, assim, a sensação que o espírito tem realmente é uma sensação desagradável, que na cabeça dele ele revive como se fosse aquela situação ruim que ele passou. Então, é um filme extremamente legal para ser visto, muito bacana. E parabéns aí, Aline, foi muito boa a sua explanação, achei perfeita. Realmente são coisas que ficam na cabeça da gente, como é que eu vou desencarnar, se eu vou chegar sem roupa lá, como é que vai ser minha roupa, né, pessoal? Porque tem pessoas que pensam nisso, né? Na realidade, nós vamos chegar livres, leves e soltos, ainda com alguma influência daqui da Terra. E espero que, se vocês perceberem que eu estou no umbral, vão me buscar, por favor, tá? Porque na realidade, a Lívia deu risada, né? Mas é isso, gente. Todos nós, de alguma forma, passaremos um pedacinho por lá. Espero que não sejam milhões de anos, mas que vocês se lembrem de mim e vão me buscar. Muito obrigada. Isso aí, Joyce, ajuda eu, viu, Vamos gente? sim. Eu tô aqui, ó, fazendo já a rede. Vamos todos nos buscar, e os espíritos amigos que já vieram, os espíritas do Centro Espírita Nova Era, já estão lá, já estão buscando, já estão ajudando. A gente recebe muitas mensagens deles, e agora a gente vê, eu como médium, né? Até comentei com a Beth, com a minha mãe, que eu vejo os espíritos já agindo de outras formas agora também. Quando eu era criança, eu lembro muito dos espíritos falando dos sofrimentos do chicote, dos sofrimentos de ter sido preso num castelo, num calabouço, num não sei o quê. Agora os espíritos falam dos seus sofrimentos emocionais, dos seus sofrimentos psicológicos. Eles falam muito das tristezas que eles têm, que eles carregaram, que eles não conseguiram superar isso quando foram para o plano espiritual. Então, as encarnações têm sido diferentes. Nós não estamos mais em calabouços, em guerras homéricas de viver só 30 anos lutando, né? Nós não estamos mais sendo queimados na fogueira. Nós estamos vivendo o quê, né? O advento da tecnologia, o advento das drogas, né? O advento das doenças. Então, os espíritos também que estão voltando, que estão chegando lá na casa, sendo ajudados, eles já têm outras dificuldades, outros pensamentos já. Eles são muito críticos, eles são muito inteligentes, mas eles têm essas problemáticas emocionais, psicológicas, que eles são subjugados, como você disse. A gente vê aqueles que vêm, que estão sendo subjugados por outros espíritos, que são obrigados a fazer alguma coisa para outros, eles são subjugados por esse emocional. O espírito fala para ele: você é um nada, você se suicidou, você usou drogas, você morreu, você acabou com a sua família. Então, até lá no plano espiritual, essa maldade tem mudado o padrão
da qualidade dela, sabe, assim, tem ficado muito mais no campo emocional e psicológico do que até no campo material de dores físicas que a gente sentiu aqui, né. É claro que nada é retilíneo, né, que há espíritos, muitos que vêm com as problemáticas do Covid ainda, com falta de ar, com problemáticas da falta da respiração, ainda há todos esses vieses, né, das problemáticas que nós enfrentamos aqui. E com tudo que a Aline falou, me parece que a gente tem que viver bem também para morrer bem, né? E morrer bem para viver bem, e viver bem para morrer bem. A gente tem que ir buscando essa melhoria, porque se a gente quer morrer agora que a gente está vivo, a gente quer morrer bem, a gente tem que viver bem para morrer bem, né? Buscar melhores atitudes, buscar sempre o conhecimento. Conhecimento é força, é luz, né? E seguir em frente, sabe? Eu agora com os meus meio séculos de vida, né, 51, eu vejo mais que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? A ansiedade já foi muito grande para mim, já me prejudicou muito na vida, sabe? Então levanta naquele dia, vê o que você tem para fazer, vê como você pode ajudar o próximo, né? Eu acho que a gente tem que ficar longe um pouco também dessas problemáticas grandiosas que a mídia impõe para nós. Isso derruba a gente, isso a gente se liga nessas coisas e fica chateado, fica ansioso, fica estressado, né? A gente tem que procurar aquilo que é bom para nós, uma boa leitura, uma boa música, uma boa atividade, aprender sempre uma nova coisa a ser feita. Eu acho que é isso que é viver bem, né? E sempre ligado ao próximo, né? Não sei, esse é o meu modo de ver a vida agora com meio século de vida, né? Bom, gente, vamos passar para a nossa vibração. Já estamos aí no nosso horário